Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa amiga Sigrid fazer a nossa prece. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. A tia não pôde se fazer presente, as meninas conduziram o estudo. E hoje eu disse assim, nós vamos ticar mais ainda o material que foi lido. Vamos orar? Mestre Jesus querido, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa casa, aprendendo, conhecendo um pouco mais da doutrina do amor. Senhor Jesus, ilumina nossas mentes e os nossos corações, os nossos pensamentos e sentimentos, para que cada vez mais a gente possa viver essa doutrina, que a gente possa viver esse amor que tu deixou como exemplo para a gente. É bem distante ainda, mas que a gente já consiga fazer o que a gente se propôs nessa vida. Que nesse momento, a partir de então, diante do estudo, do esclarecimento, a gente realmente possa inserir isso no nosso dia a dia. Não mais só como a letra, mas sim a nossa vida. Agradecemos também a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, por esse estudo, que cada vez mais a gente possa internalizar o verdadeiro sentimento de auxílio ao próximo, de estarmos aqui não só por nós, mas também por eles, que no momento de desespero cometeram o suicídio. Pedimos por esses irmãos que possam ser assistidos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Em nosso último estudo, Camilo conversava com Roberto de Canaleiras, pedia a permissão dele para encontrar um médium e transmitir a história dele, né? Que a história dele era muito interessante, que seria muito esclarecedora, serviria de exemplo. O Roberto disse para ele que era muito nobre a intenção dele e isso contava a favor dele, né, do trabalho. Não existiam muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E aí ele contou um pouco mais da história dele, do amor inesquecível dele, que era a Leila, que foi adúltera, né? E também foi suicida. E paramos quando ele pergunta onde está a Leila. Que maravilha! Então, vocês ticaram e nós vamos fazer uma mujica. Então, vamos voltar lá de início. O meu é a página 167. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. Porque qual era a proposta do Camilo? Escrever a história de Roberto de Canaleiras. Como se a gente encontrasse médio em qualquer esquina. Médio você tem muito, mas bons médios é raro. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, um ou outro, né? Além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, olha aí a cutucada, sem moral cristã, e essa moral é um elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência. O que ele está falando aqui? A moral é algo dispensável? É indispensável. Por quê? Porque Deus não fala por boca suja. Lembra que o médium ele é um filtro. Se o filtro está contaminado, a mensagem será contaminada. Então, se já é difícil arrumar médium, e médium moralizado, é
mais difícil ainda. Me surpreende a gente ver uma avalanche de obras psicografadas. Essa pressa que temos de estar publicando livros. É difícil? É. Então é por isso que a gente fala que Chico Xavier é um missionário. Porque espírito da qualidade moral daquele homem é incomum. Entrincheiram-se, firmam-se, fatiam-se, eles de tal forma no comodismo, indisposto para as disciplinas, comodismo. Esse comodismo aqui que ele está se referindo é justamente o estacionar moral. É aquilo mesmo, não estuda, não se aperfeiçoa, não busca fazer trabalho voluntário, não busca fazer diferente, se acomodou. Aquela vidinha que muitos de nós estamos acomodados. Comer, dormir, trabalhar. Pronto, essa coisinha. Esse comodismo diário. Sem um movimento, sem um esforço, sem uma luta, sem um sacrifício. Indisposto para as disciplinas que em seu próprio benefício deles exigimos. Sem disciplina é um carro sem freio. Vai ter acidente. O sucesso para tudo na vida é disciplina. Assim como na dúvida e na vaidade de se presumir iluminado. Ele pegou dois extremos. A dúvida, será que eu sou médium? Será que isso não vem da minha cabeça? Será que realmente, Ou no outro ponto, a criatura se achar o quê? Seres iluminados. Que esse é o grande problema quando alguém se descobre médium. Ele já começa a se achar um ser evoluído e ele já começa a achar que ele tem uma grande missão. Ele tem uma grande missão: se tornar um humano melhor. Essa é a grande missão de todo ser humano e o médium não está diferente. Se tornar um humano melhor. E ele diz, então a pessoa se sente, e na vaidade de se presumir iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível. Aí acabou. Se eu não estiver aqui, eu sou um ser iluminado, eu sou um missionário. E aí começa. Vaidade ladeira abaixo. E isso tudo que faz que anulam completamente o entusiasmo dos espíritos. O que a gente aprende no livro dos médiuns? Qual é a queda dos médiuns? Orgulho e vaidade. A gente lê isso no livro dos médiuns várias vezes. E o que faz um orgulhoso vaidoso? O que os amigos espirituais nobres fazem? Se afastam. Logo, quem se aproxima? Os espíritos levianos, pseudo-sábios. Ou seja, terá comunicações? Terá. De que nível? Qual a característica desses espíritos comunicantes? E com certeza não estarão revelando a verdade, essa verdade aí com V maiúsculo, que é a revelação divina. Chico é um missionário. A Dona Ivone a gente conhece, a gente leu a biografia e vimos a simplicidade dessa mulher, a luta desta mulher e a dedicação dessa mulher à mediunidade. Então isso são raros, gente. Ninguém encontra assim, não. Que anulam completamente o nosso entusiasmo, o entusiasmo dos espíritos. Como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. A vaidade, o orgulho, isso afasta totalmente os espíritos. Ele faz uma comparação como se fosse ducha gelada aqui em Manaus, é uma maravilha nesse calor, Mas lá, Sul e Sudeste, é um terror,
Daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos. E ele está falando aqui dessa humildade, desse pequenino, dessa simplicidade, porque normalmente, às vezes, as pessoas também, quando desenvolvem a intelectualidade, que adquirem um certificadozinho, tem uma tendência muito grande à vaidade e ao orgulho. O ser que desenvolveu um pouquinho a inteligência, ele é muito vaidoso. A humildade passa longe, se compromete muito. Então, por isso é que Jesus não ficou ali discutindo com Hanã, lá no livro Boa Nova. Porque Hanã era o pseudo-intelectual da época, era doutor em Jerusalém. E ele todo o tempo fazendo perguntas a Jesus com deboche, e Jesus respondia com o amor de quem ama. Mas a atitude de Hanã era de deboche. Tanto é que Hanã foi um daqueles que condenou Jesus à cruz. Então, para que perder tempo com a vaidade, com o orgulho? Daí, então, preferir senão o quê? Os humildes e os pequenos, os quais, por sua vez, por não disporem senão do bem, pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio de suas faculdades. Eu gosto de sempre dar uma explicação assim. Vamos dizer que a Carla é uma excelente chefe de cozinha. Especialidade dela, cozinha francesa. Mas eu convido a Carla a cozinhar na cozinha da Aramita. E na cozinha da Aramita só vai encontrar sal e pimenta do reino. E uma carne, um frango e um arrozinho. Pergunto para você, ela poderá mostrar todas as suas habilidades apenas com tempero, sal e pimenta do reino? Ela está limitada ao que a Aramita oferece para ela. Quando a gente fala de espírito e médio, é a mesma coisa. Nesse momento, o chefe de cozinha, o espírito é a Carla. E nesse momento, a cozinha da Aramita é o médio. Então, quando o espírito vai trazer uma mensagem, ele usa os recursos que o médio tem. Por quê? Porque o espírito transmite o pensamento. Quem reverte o pensamento de vocabulário é o médio, que ele primeiro tem que entender o pensamento do espírito. Então, imagina um espírito tentando trazer uma grande mensagem em uma mente que naquela encarnação está empobrecida. Eu não estou falando de título, gente. A gente pode ter o quarto primário, mas temos pessoas, na época era quarto primário, né? Pessoas que gostam de ler, que procura-se. Então, o médio, ele tem que ter essa consciência. Ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre buscando vocabulário, ele tem que saber de tudo um pouquinho. Porque isso facilita na hora da comunicação. Por quê? Porque o espírito tem material ali dentro para trabalhar desse médio. Então, quanto mais limitado intelectualmente o médio, maior esforço o espírito tem que fazer para tentar transmitir o seu pensamento para que aquele espírito possa entender que no caso é o médio. Vocês entenderam isso? A dificuldade, mas ele prefere esse trabalho, essa dificuldade, a ter que conviver com um intelectual mais vaidoso e orgulhoso. Porque o vaidoso e o orgulhoso não vai conseguir interpretar a lição de amor, a lição de humildade, a lição de benevolência. Ele não sabe processar isso. Porque ele está obscurecido pela vaidade, pelo orgulho. O que é a humildade para um vaidoso? Para um orgulhoso? Como é que ele vai falar de humildade? Ele não sabe processar isso. Ele não sabe processar o amor. Logo, ele não vai ser um bom intérprete. Por isso que os espíritos, o quê? Se afastam.
Já a pessoa mais simples, que não tem aquela intelectualidade, mas que é uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Porque tem pobre também que é orgulhoso e vaidoso. Ele está aqui, e como tem rico que são pessoas humildes. É raro, mas tem. Mas eles precisam desse coração bondoso, desse coração amoroso, desse coração desprovido de vaidade e orgulho, para interpretar o pensamento. Então lembra sempre disso. O médium, ele é um intérprete do pensamento do espírito. Espírito não diz vocabulário, ele transmite o pensamento e é o médium que vai revertir esse pensamento. Aí por isso que ele diz, exigem de nossa parte perseverança, porque eles vão ter dificuldade para interpretar o pensamento, dedicação e trabalho exaustivo. O nosso Chico, ele fala lá no Pinga Fogo, que um repórter diz assim, você diz ter até o 4º primário, mas nós percebemos que o seu vocabulário é muito prolixo, que o senhor sabe fazer muito bem a construção de uma resposta. Como explicar isso? Ele diz, devo isso a uma figura do Emmanuel que está como pai ao meu lado me ensinando. E ele fez esse trabalho realmente com Chico naquela encarnação, de ensinar a Chico. Eu tenho seguido o garotinho que tem me chamado a atenção, Davi, que ele tem 4 anos de idade, com 2 anos de idade ele aprendeu a ler sozinho. E já fala inglês, ele desaprendeu como? Diz no Duolingo. Ele aprendeu inglês no Duolingo. Mas ele falou algo interessante para a mãe, e a mãe comentou, que ele todas as noites sonha com uma mulher, e esta mulher ensina a ele todo o sistema orgânico, fisiológico, do coração, do cérebro, tudo. Obviamente que é um espírito que a gente percebe que está comprometido com a área da saúde e que tem esse amigo espiritual constantemente, todas as noites, continuando os estudos com ele. Porque ele fala com uma facilidade muito grande do organismo. Ele diz, sou médico cardiologista, não fume, não coma gordura, senão você vai ser meu paciente. E ele fala com uma seriedade. Ele fala com uma seriedade do corpo humano realmente. Está chamando a atenção de muita gente. E nós aqui brasileiros não estamos vendo isso. Como é que uma criança de 2 anos aprende a ler sozinha? E como é que uma criança de 4 anos fala do organismo, fala do coração, fala das enfermidades com uma segurança que às vezes o povo passando na faculdade não consegue ter esse conhecimento? Isso é a prova patente da reencarnação e da ação dos espíritos sobre cada um de nós. Porque ele diz, eu sonho, ele fala, eu sonho com esta mulher todas as noites e ela me ensina, ela é a professora dele. Muitos médios aprendem. Então a gente tem uma assistência espiritual muito grande, senão a gente não dá conta. O que diz Jesus? Quando tu fores falar em meu nome, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falaste antes. Mas para isso eu tenho que falar em nome de Jesus, não é em meu nome. Porque se eu subo ao púlpito com a vaidade e o orgulho, que sou eu que estou falando, pronto, acabou. Continua ele, minha vida, prezado amigo, porque ele está falando com quem? Ou antes, minhas vidas, né? Porque hoje a gente já faz uma correção, né? A vida é uma só e as existências são várias. E é interessante, se nós formos pegar as falas de Emmanuel, ele vai falar em existência. Pode pegar as mensagens dele, né? Ele não fala vidas, existências. Minhas existências, através das migrações terrenas, em que tenho experimentado as lides, né, os trabalhos ali do progresso, relatadas que fossem com efeito aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar.
A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências, o quê? Elucidadoras. É por isso que Kardec diz, livro Céu e Inferno, o espírito superior traz lições? Traz. O espírito mediano traz lições? Traz. O espírito sofredor traz lições? Traz. Todos. Por isso que ele diz, a vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências que nos esclarecem, elucidam. Romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria. E nós humanos nos destruímos e destruímos o nosso semelhante. Nós estamos em constante guerra uns com os outros. A gente tem por hábito olhar para todos como inimigos, como alguém que está sempre concorrendo contigo. Nós ainda temos dificuldade de olharmos uns para os outros e nos identificarmos como irmãos. Através do que essa luta? De longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. E estamos nesse percurso, estamos nesse caminho, mas infelizmente nos autodestruindo. Poderá acolher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Você não precisa ser a minha, não. Tu vai ver um monte de casos aqui. Como diz o povo, causo, né? Vou contar um caos. Todavia, estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele, o suicida, em situação anormal. E, como bem diz o suicida no mundo espiritual, ele é visto sempre como um réprobo, como um condenado, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. Porque quando você comete o suicídio, nós já estudamos isso aqui, o estado de loucura é tamanho de um suicida no mundo espiritual que ele atinge as suas fibras psíquicas. Ou seja, não vai ter saúde psíquica assim não. E ele já aqui querendo voltar, o escritor, né, de Portugal, vou começar a escrever. Ei, alto lá, você é um suicida. Você vai ter altos e baixos. Assim como o seu destino. No entanto, porém, entretanto, todavia, lembra? As suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres. E estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Por isso, acalma teu coração, você ainda é um paciente, carrega as suas mazelas, mas, porém, entretanto, todavia, dependendo do teu esforço, do teu trabalho, poderá até acontecer de você poder escrever para a Terra. E ele escreveu, né? Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-lhes. Quais eram as informações que Camilo queria? A vida dele. A vida do Roberto de Canaleira. Me conte tudo. Quem sabe eu não posso, né? Porque ele já veio aqui à Terra, já viu os espíritos se comunicar, né? Ele disse, então acho que eu posso, né? Reconheço sinceramente, intencionado, e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo, né? Seria a vergonha que o homem conserva,
de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem, né? Que os angustiam. Que imagina ele, o Sr. Roberto de Canaleja, contar em alto bom tom: eu vivi a traição da esposa, né? Sofri muito, cometi o suicídio. Imagina. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Então, vamos pegar o livro Há 2000 anos. O que o Emmanuel nos conta lá na introdução do livro? Que aquele livro, aquela história, a psicografia, faz com que ele volte ao passado. Lembra disso? E reviva tudo aquilo que ele viveu. Então, como o Roberto diz assim, eu não estou pronto para isso não. Porque uma vez contar é reviver. O passado, quando eu conto, ele deixa de ser passado e ele passa a ser presente. Toda vez que eu falo do passado, eu revivo tudo. Por isso que Jesus nos ensina a esquecer todo o mal. E esquecer é apagar da memória? Não. Esquecer é não conte mais. Não lembre mais. Acabou. Tire as lições, vire a página e recomece sua vida. E aqui a gente vê a dor que ele carrega da traição da esposa. É aquilo que a gente fala. Gente, coração do outro é campo minado. Eu não tenho direito de maltratar sentimento de ninguém. Porque ele aqui carrega dores, até perdoou a esposa e o amante. Mas ele poderia ainda estar preso e sendo um inimigo. Você tem noção da quantidade de inimigos que nós angariamos por falta de respeito com o coração alheio? Estamos acompanhando no livro Missionário da Luz a reencarnação de Segismundo. Olha a luta entre ele e Adelino. Por quê? Porque outrora eles disputaram a mesma mulher. Então a gente observa que se passam séculos e a gente está aprisionado ao ser humano. Quando que nós iremos aprender que o amor, ele é algo que liberta e não que aprisiona? Quando eu sofro e me desespero pela ausência de alguém, isso não é amor, isso é prisão, isso é escravidão. O amor não nos faz sofrer, o amor nos faz amar, nos liberta. Então, às vezes, a gente está séculos e séculos preso a uma situação, preso a uma pessoa. A gente lembra de Sócrates, preso eu Sócrates, sou um homem livre. Preso está quem está aprisionado às suas paixões. E às vezes nós estamos aprisionados a paixões, aprisionados a pessoas, aprisionados a coisas, algemado, escravizado. A gente retarda a nossa evolução. Então, se o outro não soube honrar o compromisso conjugal, eu vou me matar por causa disso? Eu vou parar minha evolução por causa disso? Não, me quer cair, caia sozinho. Eu tô indo. Mas é para a gente ver o nosso nível de pobreza emocional. O nosso nível de falta de auto-amor. O nosso nível de valorização como filho de Deus e como espírito que somos. De um ser que é amado pelo Pai. E nós temos ainda hoje, nesse momento, tem pessoa que está no fundo da cama chorando porque a fofa foi embora. Entra em depressão. Alguns desistem de cuidar dos próprios filhos, porque o fofo foi embora e abandona os filhos dentro de casa, aos cuidados da funcionária. Tô sem ânimo, por quê? Porque o fofo foi embora. É para acabar. E os teus filhos?
A paixão é maior do que o amor pelos teus filhos? Que faz com que você os abandone dentro de casa? Perdi a alegria de viver. Onde já se viu isso? Isso não é amor, gente. E ele diz: medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível. Amor, fogo, fogo, paixão. Aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade. Gente, já se passaram séculos e o homem ainda está agarrado. Quando Emmanuel falou que ele ia voltar e contar e sentir as emoções, que qual era a dor dele? Ter ficado frente a frente com Jesus e ter sido omisso na hora da prisão de Jesus. Então lembra disso. Se tu fores contar uma história, conta as boas histórias. Isso vai te fazer bem para ti e vai fazer bem para quem está te ouvindo. As histórias que são dolorosas, traga só as lições e esquece. Segue barco. Foi bom, gente? Então nós vamos parar bem aí a nossa mujica para a gente dar continuidade à próxima semana, tá bom? Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Quantas lições, Mãe Santíssima. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada pela figura do teu filho também, que nos ilumina e nos guia. Nossas paixões disfarçada de amor, disfarçada de carinho, mas são paixões, são apegos. Ajuda-nos, Jesus, na nossa caminhada, a educar nossos sentimentos, a transformar paixões em serenidade, em amor, a trabalhar com disciplina, mas com desapego por aqueles que gostamos, por aqueles que amamos, pelas nossas coisas também, que muitas vezes apaixonadamente nos apegamos. Ajuda-nos, Jesus, na educação desse coração que luta constantemente para vencer essas paixões. Ajuda-nos a caminhar contigo, a iluminar esses sentimentos tão possessivos, a cuidar da nossa paz, da nossa alma, da nossa moral, nos engrandecer, fazer nossa luz brilhar através do trabalho, da caridade, da disciplina, para conosco mesmo também, Senhor, nos perdoando, nos amando com sinceridade, sem jamais esquecer que Tu és nossa luz, que Tu és nosso caminho, que Tu és nosso guia. Obrigada, Jesus, por fazer parte das nossas vidas, por nos trazer lições importantes, por estar conosco todos os dias. Que possamos sentir e Te chamar em todos os momentos, hoje e sempre. Que assim seja.
como é bom orar.